Olá, meu nome é Ivan Taveira e nós estamos estudando Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas. E chegamos ao estudo número 6, a doutrina do santuário, que é uma sequência dos estudos. No estudo número 5, nós estudamos sobre as 2.300 tardes de manhãs, a profecia de Daniel das 2.300 tardes de manhãs, no contexto do Evangelho Eterno. E aqui nós estamos dando sequência, tá? Porque a doutrina do santuário é uma sequência das profecias de Daniel, tá bom? E é uma forma de nós compreendermos melhor também o plano da salvação. Muitas pessoas, equivocadamente, desconhecem o santuário e dizem que essa é uma doutrina adventista, inventada pela igreja adventista. Não, gente, muito pelo contrário. Essa doutrina é totalmente bíblica, tá? Totalmente bíblica. E por desconhecer essa doutrina, muitas pessoas acabam errando na interpretação de alguns textos da carta de Hebreus, por exemplo, do livro de Gálatas, enfim, acabam cometendo erros por desconhecer justamente a doutrina do santuário. O santuário terrestre, gente, foi um plano, né, estabelecido por Deus, né, para mostrar para nós, de uma forma didática, o plano da salvação. Então, desconhecendo o santuário terrestre, desconhecendo a doutrina do santuário, né, terrestre, do santuário celestial, nós cometemos erros. Então, é imprescindível que você se dedique ao estudo desse tema. E para isso eu queria convidar você a fazer uma breve oração comigo para a gente iniciar os estudos. Pai Santo, mais uma vez nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio que temos de poder estudar a Tua Palavra. E neste momento que vamos estudar um tema tão importante, que é a doutrina do santuário, pedimos a direção do Teu Santo Espírito para nos guiar e nos conduzir, Senhor Deus, de maneira que nós tenhamos compreensão clara a respeito desse assunto tão importante, para que nós não caímos em erro, Senhor Deus. Por isso nós te suplicamos as bênçãos e a direção do Teu Santo Espírito. Por Jesus nós oramos, te pedimos e agradecemos. Amém. Bom, vamos lá. Olha só. Êxodo capítulo 25, verso 8 e 9. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo fareis. Percebe aqui, gente, o desejo de Deus habitar no meio do seu povo, né? E Deus então diz para Moisés fazer tudo conforme o modelo. Olha só, se tem um modelo, é sinal que há um santuário, né, já no céu. Porque Deus falou para Moisés, Moisés, você vai fazer tudo conforme o modelo que eu te mostrei. Então, já tem um santuário, já há um modelo do santuário. Percebe, gente? Que coisa maravilhosa. Nós vamos entender um pouco mais para frente aqui, olha. Olha só, o que diz lá Hebreus capítulo 8, do verso 1 ao 5, olha. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso, era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que te mostrei no monte. Percebe, gente? Então, aqui é muito claro, né, a existência de um santuário celeste, tá? Onde Cristo é o nosso sumo sacerdote. Então, aqui no livro de Hebreus, o apóstolo Paulo está deixando bem claro, né, que Cristo ele ascendeu ao céu como nosso sumo sacerdote. Se estivesse aqui na terra, na época de Paulo, né, havia ainda os sacerdotes na época de Paulo. Eles faziam sacrifícios ainda, que eram já inválidos, né? Porque Cristo é o sacrifício supremo, né? Então Cristo tornou nosso sumo sacerdote, um sumo sacerdote tal, que está sentado à destra da majestade nos céus, no santuário não feito por mãos humanas, mas erigido pelo próprio Deus. Percebe, gente? Que coisa maravilhosa. Então, nós percebemos aqui também um detalhe, nesse capítulo 8 de Hebreus aqui, nesses versos aqui, olha, que está aqui, ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Que lei, gente? Aí que está uma grande questão, muitas pessoas confundem. Tem gente que diz que as leis de Deus foram abolidas, que não precisa guardar 10 mandamentos, coisa nenhuma. Aqui não está falando nada de 10 mandamentos, tá? Aqui está falando das leis sacerdotais, das leis cerimoniais, tá bom? Que fica muito claro isso aqui, tá? Os quais servem de exemplo e sombra, tá? Das coisas celestiais. Então,
tudo que era feito no santuário terrestre era uma sombra de Cristo, sombra do ministério de Cristo, sabe? Todo o tabernáculo, gente, Deus pediu para Moisés erigir o tabernáculo, porque ele era uma forma didática de explicar o plano da salvação. Tá? Então, se você desconhecer o santuário terrestre, todo o seu serviço que era feito no santuário terrestre, você vai desconhecer o que Cristo faz por nós no santuário celestial. Então, por isso é necessário nós estudarmos esse tema, tá bom? Tema muito importante. Mas vamos começar por aqui, olha. Gênesis capítulo 3, verso 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Olha que interessante, gente. Quando Adão pecou, Adão, ele era tão puro que ele resplandecia a pureza dele, né? Lembra quando Moisés esteve com Deus? Moisés não brilhou, a face de Moisés brilhou, né? Pois é, Adão, ele tinha luz. Ele se vestia de luz. De verdade, ele se vestia de luz. Ele era muito puro, muito santo. Acontece que o pecado apagou a luz dele, sabe? O pecado entrou, gente, no mundo e fez um estrago danado, sabe? Um estrago danado. E qual foi o projeto de Deus, né? O plano de Deus, né? A graça imerecida de Deus foi vestir Adão e Eva de túnicas de pele de animais. Agora, olha que interessante. Você não tira a pele de um animal e ele fica vivo, gente. Ele morre, tem que morrer. Sabe? Adão que deveria morrer, mas no lugar dele morreu quem? Morreu um cordeirinho. E Adão então foi vestido com a pele desse cordeiro. Sabe? Agora, quem é esse cordeiro, né? Quando você vai lá em Apocalipse capítulo 13, verso 8, lá diz assim: E adoraram a todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Percebe, gente? O plano de Deus já estabelecido desde a fundação do mundo, né? Que Cristo haveria de morrer pelos pecados do homem, pelos pecados da humanidade, você percebeu? Então, aquelas vestes de pele de animais simbolizavam as vestes de Cristo, da justiça de Cristo. Porque Adão, quando ele tentou arrumar por conta própria a situação, ele fez vestes de figueira, de folha de figueira. São obras humanas e murcham. E murcham. Obras humanas não tem como, nós não temos como fazer nada por obras humanas, sabe? A salvação é unicamente, exclusivamente pela graça, gente, não por obras humanas de ninguém, sabe? Então, qual que é o salário do pecado? Nós vamos estudar sobre isso, né? É a morte. Então, Adão deveria morrer. Mas no lugar de Adão, quem morreu? Morreu um animalzinho inocente. E aí, as vestes de pele de animais simbolizam então a justiça de Cristo imputada sobre Adão, como um cheque predatado, tá bom? Como um cheque predatado, tá? Vamos entender isso melhor. Olha só, Deus havia feito uma promessa, né, uma aliança com Adão, né? A promessa, Deus fez uma aliança com Adão. Uma aliança. Deus estabeleceu, Deus deu tudo para Adão. Adão, você vai comer frutas, vou deixar tudo para você aqui, ó, tudo para você. Aí Deus deu uma ordem, né, olha. E o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha que interessante, gente. Deus havia feito uma aliança com Adão, né? Uma aliança de Adão ser ali o mordomo das coisas de Deus ali, né? Deus deu tudo para Adão, Deus deu felicidade plena para ele, tudo que ele precisava estava ali, né? Não precisava de nada, Adão estava tudo ali, tudo de boa. Mas, infelizmente, ele acabou caindo na sedução, né? Caindo na sedução do pecado. E caiu, gente, caiu. Agora, olha que interessante. A Bíblia apresenta os sacrifícios, você vê que a Bíblia apresenta os sacrifícios, e a Bíblia também apresenta o juízo de Deus, tá? O juízo de Deus é muito evidente na Bíblia, isso é muito importante você ter noção disso, tá? Porque logo no Éden, nós vemos Deus executando um juízo. Que tipo de juízo Deus executou no Éden ali? Você percebe que ele começou com um juízo investigativo. Olha o que diz aqui, olha. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Então olha que interessante. Deus chamou Adão. Adão, onde estás? Deus foi atrás do homem. Aí Adão falou para Deus: eu ouvi tua voz no jardim do Éden e eu fiquei com medo, porque eu estava nu. Aí Deus falou assim: Quem te mostrou que estavas nu? Percebe? Deus já fez aqui uma inquirição. Deus está investigando. Deus não sabia, gente? Deus sabia. Deus sabe todas as coisas. Por que então Deus foi fazendo essa investigação aqui? Justamente para mostrar para o homem a gravidade do pecado e para o universo também. E aí, olha, Deus disse: Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Deus sabia, não sabia? Eu sabia. Então disse Adão, olha o que Adão disse:
A mulher aqui me deste por companheira. Ela me deu da árvore e eu comi. Sabe o que Adão disse aqui para Deus? Ó, Deus, você me deu a mulher, a culpa é sua também. O Senhor me deu a mulher, o que a mulher fez comigo? Ó, ela que me enganou. Mas olha o que aconteceu. Deus foi na mulher agora. Deus foi na mulher. Né? E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Olha que interessante, gente. Deus foi indo até chegar aonde? Na fonte do mal. No início, na consequência de tudo. Né? No início de tudo, que foi Satanás, a serpente. Né? Então o que Deus disse? Olha, então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldito serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E por inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha que coisa maravilhosa, gente. Deus chegou aqui e deu a sentença para a serpente: olha, você é maldita. Você se tornou maldita. Né? E aí deu a promessa do descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. A promessa do Messias foi dada aqui. Sabe, aqui a minha miniatura do evangelho aqui, gente. Antes de Deus dar a sentença para a mulher e para o homem, né, das consequências do pecado deles, Deus ofereceu a graça. Agora para a serpente, gente, para a serpente não. Para a serpente já chegou até nela. Você percebe que a investigação, ela vai vindo até chegar na fonte, na origem do mal? Pois é, gente. Então aqui a gente chama isso de um juízo investigativo. Deus investigando, sabe? Deus sabe todas as coisas, mas ele foi investigando. Para mostrar para quem? Para nós, gente, para todos nós que não temos a onisciência dele. Nós não temos a onisciência de Deus. Então Deus faz tudo para nos mostrar a justiça dele, para que nós possamos compreender a justiça de Deus. Percebe? Então isso é muito profundo, gente. Isso é maravilhoso. E aí então, o que aconteceu? O Éden, gente, o Éden era tipo do santuário, tá? O Éden era tipo no santuário. Tá? Era um santuário na terra, onde Deus ali vinha se encontrar com o homem ali. Mas depois do pecado, o que aconteceu? O homem foi expulso do Éden. Foi expulso. E Deus então colocou uma espada flamejante, né, e querubins, né, na porta do Éden para que o homem não entrasse. Percebe? Para que ele não tocasse na árvore da vida e comesse e fosse um pecador imortal, sofrendo as consequências do pecado e, sabe, vivendo imortalmente, sofrendo. A misericórdia de Deus chegou até aí, gente. Você vê que coisa maravilhosa? Isso é misericórdia de Deus, gente. Sabe? O juízo de Deus, ele não é como o juízo dos homens. O juízo de Deus é um juízo de misericórdia. Sabe? É de misericórdia. E é justo juízo, tá? Então, o casal foi expulso, né, do santuário, do Éden, foi expulso, tá? E aí, o que aconteceu, né? A raça humana acabou se perdendo, né, foi se desviando, até que chegou um momento em que Deus disse, né, que o Espírito do Senhor não agiria para sempre no homem, né? E os dias do homem seriam até 120 anos, né, no máximo 120 anos, né? Alguns podem até passar aí, mas a Bíblia diz que até 80 anos, daqui para frente é câncer e enfado, né? Mas olha que interessante, gente. Deus executou um juízo ali no dilúvio. Por quê? Porque se Deus não interviesse ali, não intervisse ali, não ia ter, gente, salvação, sabe? Porque a promessa foi dada de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então, se Deus não tivesse ali tomado providência, ninguém se salvaria, gente. Então Deus executou um juízo de misericórdia mais uma vez, né? Punindo os ímpios e salvando pela graça dele Noé e sua família. Noé não foi salvo por obras. Mas Noé obedeceu, sim, ele obedeceu. Mas antes, Deus achou graça em Noé, sabe? Antes Noé achou graça, Noé era um homem justo. Achou graça diante de Deus. Percebe? Então, a salvação, gente, sempre foi pela graça, nunca por obras. As obras acompanham a graça. Então você vê que Noé, né, movido pela compaixão, né, pela justiça de Deus, ele executou pela fé, né, a arca. Pela fé ele fez a arca de Noé. Né? E foi salvo ele e a família dele. Os únicos. O mundo inteiro se perdeu, gente. Né? Então, o juízo de Deus, gente, ele é muito evidente na Bíblia, tá? Muito evidente na Bíblia. Olha só, da mesma maneira que houve o juízo no passado, né, também haverá o juízo no futuro, tá? O que Jesus disse lá em Mateus 24, verso 38 e 39, lá, olha. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam, entravam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Percebe? Vai haver o juízo, tá? Vai haver juízo. Deus não deixa o mal, gente, se estabelecer para sempre, não, tá? Há um momento que Deus, ele estabelece seu juízo, tá? E nós sabemos disso. E o santuário, gente, ele nos mostra todas essas fases da graça, da salvação de Cristo por meio, né, do sacrifício de Cristo.
e também do juízo de Deus que vai ser aplicado no final. Então o santuário revela tudo isso. O santuário, gente, é o plano da salvação em miniatura. É uma forma didática de Deus nos ensinar, nos instruir sobre o plano da salvação. É incrível, gente, é maravilhoso. Então todo ritual que era feito no santuário, né, você está vendo aqui na imagem aqui, olha, você está vendo aí os sacerdotes, né, oficiando lá, né, uns aqui na mesa dos pães asmos ali, né, cuidando, outros lá no candelabro, né, cuidando da iluminação. E aí você vê o sumo sacerdote aqui, né, no altar de incenso. Então você vê todos esses rituais aqui, gente. Tudo isso era de acordo com as leis levíticas, tá? As leis cerimoniais. Havia as leis aqui, né? E essas leis, todas elas, eram sombras de Cristo, tá? Eram sombras de Cristo. Não confunda essas leis aqui com os 10 mandamentos, tá? Não confunda, tá? Essas leis são leis cerimoniais, são as leis que eram sacerdotais, tá? Todos os ritos de dentro do santuário. E aí então, nós vamos ver, olha só. Êxodo capítulo 34, verso 7, né? Olha. O que diz lá, né? Assim, olha, todo o ritual do santuário terrestre provinha das leis cerimoniais levíticas, que tipificavam o ministério de Cristo. Era uma forma didática de Deus explicar o evangelho eterno, que consiste na expiação do pecado por meio do sacrifício de um inocente no lugar do culpado. O sacrifício do amor em favor do pecador. Graça imerecida. Mas também revela o caráter imutável da lei de Deus e sua justiça, que perdoa a iniquidade e a transgressão, e o pecado, que é o culpado, não tem por inocente. Êxodo capítulo 34, verso 7, tá? Esse é o verso de Êxodo, né? 34, verso 7, que diz, né, que Deus perdoa a iniquidade, né, ainda que não, né, justifica, né, o pecador, né, mas ainda que não isenta o culpado, tá? Deus não isenta o culpado. Então é profundo isso, gente. Como que Deus pode perdoar o pecado e ao mesmo tempo ser justo, né? Como que Deus pode fazer isso, né? Então nós vamos entender um pouquinho, né? Olha só, a lei e o cordeiro. Então eu quero que você entenda um pouquinho sobre o conceito de lei, no Antigo Testamento, tá? Então vamos lá. Leis civis, né? A Bíblia, ela contém outras leis, tem várias leis na Bíblia, né? Então nós temos ali, ó, as leis civis. As leis civis, gente, elas são leis que regiam o povo de Israel, a nação, sabe? Olha só, lá em Êxodo capítulo 21, 23, né, contém inúmeras leis civis que cobrem uma ampla gama de tópicos, desde o tratamento de escravos até a restituição por roubo. Êxodo capítulo 21, do verso 12 ao 14, prescreve as penalidades para assassinato, distinguindo entre assassinato premeditado e homicídio acidental. Êxodo 22, verso 1 ao 4, delineia a restituição exigida por roubo, enfatizando o princípio da justiça e equidade. Então, olha que interessante. As leis civis, gente, eram leis próprias da tribo de Israel, da nação de Israel, tá? Assim como no Brasil nós temos as leis civis brasileiras, que elas são inerentes ao povo brasileiro, as leis civis brasileiras não servem para as leis lá dos Estados Unidos. São leis civis, leis que se aplicam ao povo, né, local, tá bom? Então, essas são as leis civis. E as leis civis também de Israel, lá também tinha as leis civis israelitas, tá? E também tinha as leis cerimoniais. Essas são as leis do templo, né? Essas são as leis cerimoniais. Olha só que interessante. As leis cerimoniais dizem respeito às práticas religiosas e rituais dos israelitas. Elas incluem instruções sobre sacrifícios, restrições alimentares, festivais e rituais de purificação. Por exemplo, Levítico 1 ao 7, né? Do capítulo 1 ao capítulo 7, né? Detalha várias ofertas e sacrifícios, como ofertas queimadas, ofertas de cereais e ofertas pelo pecado. Esses sacrifícios eram atos simbólicos que apontavam para a necessidade de expiação e reconciliação com Deus. Então você percebe? Era tudo simbólico, né? Todo aquele ritual ali apontava para Cristo, tá? Então são leis cerimoniais, essas leis do templo, tá? Eram leis, tá? As leis levíticas ali, tá? Então, que você não se confunda, porque são leis diferentes. As leis civis é uma, as leis cerimoniais é outra, tá? E há também as leis de saúde também na Bíblia. Olha só, lei de saúde. Leis que instruem o povo a manterem-se saudáveis, se alimentando de alimentos saudáveis, evitando contaminações. Levítico capítulo 11 nos fala de tipos de carnes boas para o consumo. Levítico capítulo 14, do verso 54 ao 57, resume as leis para se evitar contaminações. Tá? Quando uma pessoa estava ali com uma doença contagiosa, ela era tirada do meio do arraial. Naquela época a gente não tinha hospitais, né? Não tinha plano de saúde. Uma pessoa que tinha uma doença contagiosa, ela era retirada, ficava em quarentena. Olha que interessante, tem gente que diz assim, as leis foram abolidas, essas leis foram abolidas. Nós passamos pela pandemia do Covid. E como as pessoas não sabiam o que fazer com o Covid, o que eles fizeram? Quarentena, gente.
Quarentena. As leis de saúde bíblicas, tá? As leis de saúde bíblicas voltaram. As pessoas usaram quarentena, que era o mesmo princípio usado na Bíblia. Isso é coisa divina, gente. Deus que deixou isso, estabeleceu isso, tá? Então, nós somos testemunhas, né, de que essas leis não foram abolidas, porque essas leis aqui de saúde, né, elas foram aplicadas. Em que circunstância? Né? Circunstâncias que eles não sabiam o que fazer. Então, vamos fazer quarentena. É o que a Bíblia orienta, né? Coisa maravilhosa, não é verdade? Aí também, gente, olha, tem as leis morais, né? Aí sim. Agora nós vamos falar das leis que são universais. As leis morais, gente, elas são universais. Olha que interessante. As leis morais são princípios universais e atemporais que governam o comportamento ético. Essas leis refletem o caráter de Deus e suas expectativas para a conduta humana. Elas são aplicáveis a todas as pessoas, independentemente de tempo e da cultura, porque estão enraizadas na própria natureza de Deus. As leis morais, embora pré-existentes, são expressas em Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5. Foram resumidas por Jesus em Mateus capítulo 22, verso 37 e 40, conforme que já estava escrito em Deuteronômio capítulo 6, verso 5 e Levíticos capítulo 19, verso 18. Então, olha que interessante. As leis de Deus, gente, são eternas. Elas representam o caráter do próprio Deus. E elas são universais, sabe? Atemporais. Não é no passado, é eterna. Não tem tempo, é eterna. Olha que interessante. As leis civis brasileiras não servem para os Estados Unidos. Agora, as leis morais, no Brasil é pecado matar, lá nos Estados Unidos também é. Lá no país muçulmano, que não é cristão, matar também lá é pecado. Percebe como que as leis de Deus são universais? Lá na Índia, né, onde eles adoram outros deuses lá, se você matar ou adulterar lá, também é pecado. Lá eles vão saber. Você percebe? São universais, são leis aplicáveis, né? Que não depende de localidade, não depende de nação, de tribo, de língua, de povo, e nem de tempo, nem de cultura. São leis universais, tá bom? E muitas pessoas, equivocadamente, dizem que essas leis foram abolidas, né? Então nós estamos vendo que não, tá? Nós vamos continuar estudando, tá? Nós vamos aprofundar um pouco mais. Olha só, gente. A justiça de Deus. O que é pecado, né? 1 João capítulo 3, verso 4, olha. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então olha que interessante. O apóstolo João, no Novo Testamento, já está dizendo que pecado é a transgressão da lei. Então, se a lei foi abolida, logo não tem mais pecado. Compreende? Então, a lei aponta o pecado, gente. A lei de Deus aponta o pecado. Como que você vai saber que adultério é adultério se a lei não disser que ele é adultério? Percebe? Então a lei de Deus é eterna. Tá? Tá em vigor. Ao contrário que muita gente diz aí que foi abolida. Não foi abolida coisa nenhuma. Tá? E qual que é a consequência, gente, do pecado? Romanos capítulo 6, verso 23, olha. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, fica bem claro aqui que aquele que peca está debaixo da maldição da lei. Se você transgrediu a lei, você cai debaixo da maldição dela. Tem gente que pensa que você guarda a lei, você fica debaixo de maldição. Não, se você guarda a lei, você não está debaixo de maldição. Porque você não está transgredindo ela, você cai debaixo da maldição quando você transgride. Aí sim, aí você está condenado à morte. Porque você está culpado diante da lei. Percebe? Então tem gente que até nisso as pessoas erram, gente. Até nisso. Então, que você entenda isso de uma vez por todas, para você não errar, tá? Então, olha só. Como Deus pode perdoar o pecado e ao mesmo tempo ser justo e justificador? É uma coisa intrigante, né? Poxa, mas se Deus perdoar o pecado, então Deus perdoou, mas e aí? A lei? Como que fica a lei de Deus? A lei não diz que tem que morrer? Então, se Deus perdoou, então a lei... O diabo pode até acusar Deus. Falar, Deus, que negócio é esse? Se o Senhor perdoou o homem, então perdoa também. O diabo pode questionar isso. Então, como que Deus pode ser justo e justificador, né? Como que pode fazer isso? Olha só, Romanos capítulo 3, verso 24 e 26, olha. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, olha que interessante, gente. Os pecados anteriormente, né, como que ficaram impunes? Por causa da fé. No cordeiro que eles sacrificavam. Aquele sangue de animais não tirava o pecado deles. Mas era fé. Ali era um cheque predatado, sabe? Era um cheque predatado apontando para o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo. Lembra quando João viu Jesus, que João disse? João Batista? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque aquele cordeirinho lá apontava para o verdadeiro cordeiro. Então todo ritual, gente,
sacrificial, né, do Antigo Testamento, tudo eles apontavam para Jesus, eram sombras de Cristo, tá? Tem gente que confunde com as leis de Deus. Não é as leis de Deus, são as leis cerimoniais, tá? Deixando bem claro isso para você. Olha só, a justiça de Deus, né? Olha. A lei é tão santa, justa e boa, conforme está lá em Romanos capítulo 7, verso 12, né? Que não pode ser anulada. Por isso o próprio Deus se fez carne, habitou, tabernaculou. Essa passagem, né, que Deus habitou entre nós, né? Se você for traduzir literalmente, é tabernaculou, sabe? O tabernáculo de Cristo. Jesus é o tabernáculo, Jesus é o santuário, sabe? O Deus verdadeiro, o Verbo se fez carne, né? E tabernaculou entre nós, né? Olha, justamente para pagar o preço da lei. Então, olha que interessante. Você acha que a lei poderia ser abolida? Deus tem esse poder, Deus tem. Mas por que Deus não faz? Porque Deus não vai contra ele próprio. Deus não pode se contradizer, gente. Deus pode todas as coisas. Se ele quiser se contradizer, também pode. Mas ele não faz. Porque Deus é santo, justo e bom. Então, ele sendo santo, justo e bom, ele não vai se contradizer. Sabe? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, Deus institui suas leis porque suas leis representam o seu próprio caráter. E ela não pode ser anulada. Então, Cristo veio para pagar o preço. A lei exige sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado, gente. Não há remissão. Hebreus capítulo 9, verso 22. Então, Cristo veio aqui morrer no meu e no seu lugar. Ele veio pagar o preço. Aquele cordeirinho que era morto lá, inocente, né? Que pela fé as pessoas eram salvas, né? Eram perdoadas pela fé. Mas não naquele sangue daquele cordeirinho lá, mas no cordeiro que havia de vir. Sabe? Cristo, que se deu por nós, gente. Então, Cristo, ele pagou o preço. Então, o diabo não tem que acusar Deus de nada. O Senhor está perdoando. Por que está perdoando? Não, porque eu morri, eu paguei o preço. Eu paguei o preço. O preço não era morte? Pois é, eu morri. Eu paguei o preço da lei. E ele creu no meu sacrifício. Então agora está salvo. Então o diabo não tem do que acusar, sabe? O diabo não tem que acusar o pecador que creu em Jesus Cristo. Por quê? Porque agora o sangue de Cristo, né, purifica o pecador do pecado, o do pecador que aceita, tá? Do pecador que aceita. Então o diabo não tem como acusar, não tem como falar. Porque o preço foi pago. O preço foi pago e foi muito caro. Muito caro para muitas pessoas aí ficar desdenhando, tá? Muito caro. Olha só. Toda a simbologia do santuário terrestre apontava para Cristo. As leis cerimoniais eram sombras de Cristo. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, verso 1, olha. Ora, visto que a lei... Que lei, gente? A lei cerimonial. Não fala da lei dos 10 mandamentos, tá? A lei levítica, olha. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não há imagem real das coisas. Nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, continuamente eles oferecem. Então, olha que interessante. Todo aquele sacrifício que era feito ali, né, era uma sombra de Cristo. Né, mas não podia purificar, era apenas sombra. Tá? Olha o que diz Colossenses capítulo 2, verso 17, olha. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando na cruz. Então, o que Jesus cravou na cruz aqui? Os 10 mandamentos de Deus? Não, não foi os 10 mandamentos de Deus, não. Cravou na cruz aqui as leis cerimoniais, aquelas leis que apontavam para Jesus. Então, Cristo veio, ele cumpriu todo aquele ritual. Cumpriu, sabe? Não é que aquilo foi abolido, não é que aquelas leis foram abolidas, mas elas foram, agora foram transformadas. Agora, Cristo agora é superior à aliança. Né? Aquela aliança que era antiga, né? Aquela aliança que era feita com sangue de animais, ela se renovou agora em Cristo com uma aliança superior. Tá? Então ela agora deixou a validade, não precisa mais aquela aliança, porque nós temos uma aliança muito mais superior do que aquela. Então aquela não precisa mais. Percebe? Era a sombra de Cristo. Não tem nada a ver com a lei de Deus dos 10 mandamentos. Tá? E olha o que diz João capítulo 19, verso 30. Olha. Quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Né? Olha só que bacana, gente. Naquele momento da cruz, Jesus rendeu o Espírito. Né? Tetelestai, está consumado, cumprido, pago. Né? E aí, ó, Mateus capítulo 27, verso 50 e 51, olha. E Jesus, clamando outra vez, em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Percebe, gente? Então, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, todo aquele sistema sacrificial, todo aquele ritual, perdeu a validade. Por quê? Porque agora nós temos uma aliança suprema, aliança muito mais excelente do que aquela. Tá? Mas não tem nada a ver com as leis, tá? Dos 10 mandamentos, né? Então vamos ver aqui, ó. A lei e a graça, olha.
As leis cerimoniais foram cumpridas em Cristo para que sua santa lei fosse impressa na mente e nos corações dos seus filhos, que aceitaram pela fé a graça imerecida para a salvação de todo aquele que crê, gentil ou judeu. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles, e as escreverei sobre o seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Hebreus capítulo 8, verso 10. Então vocês percebem aqui, gente, que coisa maravilhosa? As leis de Deus não foram abolidas coisa nenhuma, pelo contrário. Mediante o sacrifício de Cristo e a fé nele, nós agora somos novas criaturas em Cristo Jesus, para boas obras. Agora nós passamos a guardar a lei, por quê? Porque a lei agora está escrita no nosso coração, não está mais em tábua de pedra, externa, mas ela está agora dentro de nós, porque agora nós amamos a Deus e queremos fazer a vontade dele. E a vontade de Deus, né, é que nós amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí cumprimos toda a lei, tá? Porque a lei é isso. A lei representa o caráter de Deus, amor, sabe? E os 10 mandamentos estão ali, gente, os 10, tá? Quando falo 10, eu falo 10, tá? Incluindo o quarto, que é o sábado, que muita gente fala que foi abolido, tá? Nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso aí. Olha só, tipologia da expiação, né? Nós vamos estudar um pouquinho agora o símbolo tipológico do dia da expiação. Todo o tempo era no santuário terrestre, era oferecido sacrifícios ali, para, né? O pecador arrependido levava o seu animalzinho ali, né, para perdão dos seus pecados. Então o animal era sacrificado. E aí chegava o tempo, gente, da expiação, que era uma das últimas festas ali, né, do povo de Israel, que era o dia do juízo, o dia do Yom Kippur, tá? Então nós vamos entender um pouquinho mais sobre esse significado, né? Nós vamos entender um pouquinho mais sobre Levítico 23, né, e 16, tá? Então olha que interessante. O dia da expiação, né, lá em Levítico 23, verso 26 e 32, que diz lá, olha: o Senhor disse ainda a Moisés: mas aos 10 dias deste mês sétimo será o dia da expiação. Façam uma santa convocação e humilhem-se. Tragam uma oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, vocês não farão nenhum trabalho, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vocês diante do Senhor, o seu Deus. Qualquer pessoa que nesse dia não se humilhar será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer algum trabalho, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Não façam nenhum trabalho nesse dia. É estatuto perpétuo pelas gerações de vocês, onde quer que morarem. Será um sábado de descanso solene para vocês, e vocês se humilharão da tarde do dia 9 desse mês até a tarde do dia seguinte. Vocês celebrarão esse sábado, ou o vosso sábado, né? Algumas pessoas, o vosso sábado. Então, esse sábado aqui, gente, não é o sábado do sétimo dia. Não é o sábado da lei de Deus. Esse sábado aqui é um sábado cerimonial, tá? É um sábado que era o dia da expiação, o dia do juízo. É o dia do acerto de contas. Durante todo o tempo, o povo pecava, trazia seu cordeirinho, aquele sangue era levado para dentro. Os pecados eram registrados, né? Das pessoas que confessavam, porque o sangue ia lá para dentro, né? Registrava o pecador morreu. Aquele sangue era do pecador, né? Mas não era o pecador que morria, quem morria era o animalzinho. Mas aquele sangue registrava o pecado dele lá dentro do santuário. Então chegou o momento da expiação, o momento do acerto de conta, gente. O momento do acerto de conta final. E o povo devia ficar lá fora, todo mundo contrito. Né? Todo mundo contrito. E o que era feito nesse dia da expiação? Então nós vamos estudar um pouquinho qual que é o ritual, né? Levítico capítulo 16, a partir do verso 1 até o 5, diz assim, olha: o Senhor falou com Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão, por haverem se aproximado do Senhor. Então os filhos de Arão beberam lá, né, e foram com fogo estranho lá e foram fulminados, morreram. Então Deus disse para Moisés, olha: diga a seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo, atrás do véu, diante do templo, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho como oferta pelo pecado, e com um carneiro como holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linho, com calções também de linho por baixo. Porá o cinto de linho na cintura, e também o turbante de linho. Essas vestes são sagradas, por isso ele se banhará com água antes de vesti-las. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes, como oferta pelo pecado, e um carneiro como holocausto. Então olha que interessante, nós vamos vendo aqui o ritual da expiação. Então o sumo sacerdote tinha que fazer um sacrifício por ele mesmo, porque ele não era perfeito. Cristo é perfeito. Cristo não precisa fazer sacrifício todo o tempo, mas o sacerdote precisava, porque ele era pecador. Então tinha que fazer um sacrifício por ele, e depois que ele fizesse o sacrifício por ele se banhava e colocava as vestes sagradas, para entrar num santuário. Só que é o seguinte, o que acontecia? Ele tomava ali 2 bodes ali, né? Que são esses bodes, né? Vamos estudar um pouquinho mais, olha. A partir do verso 5 agora em diante, olha. Arão sacrificará um novilho como oferta pelo seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Depois, pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor, à entrada da tenda do encontro, né? Tenda da congregação, né? E tirará sortes
quanto aos 2 bodes, um para o Senhor e outro para Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado. Olha que interessante, sacrifício. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, o bode que era para o Senhor, ele era sacrificado. Representando aqui Cristo, gente. Representando Jesus Cristo, tá? Esse bode aqui é o sangue que purifica, tá? Mas o bode sobre o qual cair a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor, para se fazer propiciação, e será enviado para Azazel no deserto. Então, olha que interessante, gente. Esse bode para Azazel aqui não derramava sangue. Por quê? Porque ele ia carregar a culpa. A culpa. Tá? E olha que interessante. Continuando, olha. Arão trará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. E ele o oferecerá como sacrifício pelo seu próprio pecado. Pegará o incensário cheio de brasas do altar que está perante o Senhor, e 2 punhados de incenso aromático em pó, e os levará para trás do véu. Agora Arão vai entrar no lugar santíssimo, no templo sagrado, onde tinha a aliança de Deus, onde tinha a arca da aliança ali, onde tinha, né, as leis de Deus ali estabelecidas. E na tampa da arca da aliança que Deus se apresentava ali com a glória de Deus. Então Arão entrava ali com incenso, sabe, para que ele não fosse morto ali, sabe, pela glória de Deus. Continuando a leitura, olha. Porá o incenso no fogo perante o Senhor, e a fumaça do incenso cobrirá a tampa que está acima das tábuas da aliança, a fim de que não morra. Então, olha só, o que é a tábua da aliança? As leis de Deus. As leis de Deus em pedra ali que estava na arca da aliança ali. Então, a fumaça do incenso cobria o propiciatório, para cobrir o Shekinah de Deus, a glória de Deus que aparecia ali, senão ele morria. Então, aquela fumaça do incenso protegia Arão, sabe, da glória de Deus que estava ali, né? É interessante, é profundo isso aqui, gente. E aí, olha. Então sacrificará o bode da oferta pelo pecado, em favor do povo, e trará o sangue para trás do véu. Fará com o sangue o que fez com o sangue do novilho. Ele aspergirá sobre a tampa e na frente dela. Assim fará propiciação pelo lugar santíssimo, por causa das impurezas e das rebeliões dos israelitas, quaisquer que tenham sido os seus pecados. Fará o mesmo em favor da tenda do encontro, que está entre eles, né? No meio das suas impurezas. Ninguém estará na tenda do encontro quando ele entrar para fazer propiciação no lugar santíssimo, até a saída de Arão, depois que fizer a propiciação por si mesmo, por sua família e por toda a Assembleia de Israel. Então olha que interessante, gente. Aquele sangue daquele animal, daquele bode, fazia então propiciação pelos pecados, percebe? Então aqui é um tipo de Cristo, tá? Esse bode representava Jesus, tá bom? Agora olha só, o dia da expiação, né? Continuando, olha. Depois irá ao altar que está perante o Senhor, e pelo altar fará propiciação. Pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode, e o porá em todas as pontas do altar. Com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar, para purificá-lo e santificá-lo das impurezas dos israelitas. Quando Arão terminar de fazer propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, trará para a frente o bode vivo. Então colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo, e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida enviará o bode para o deserto, aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Olha que interessante, gente. O bode não derramou sangue. O que diz lá? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Cristo verteu seu sangue por nós. Aquele bode que verteu o sangue ali, aquele bode representa Cristo. E esse bode vivo, que é para Azazel? Quem que é Azazel, gente? Pesquisa aí. Dá um Google aí, pesquisa aí o que é Azazel. Você vai perceber que Azazel é um demônio. É um demônio. Sabe, um demônio do deserto. Então é um antítipo, gente, aqui de Satanás. Da condenação final que vai acontecer com o diabo. Todos os pecados que foram cometidos, gente, que foram perdoados, ele vai cair na cabeça de quem? Do originador. Daquele que originou o pecado. Lembra lá da investigação que Deus fez lá no Éden? Deus foi investigando Adão, o que você fez, Adão? Ah, mulher que você fez, mulher, foi serpente. Chegou na serpente, Deus deu a sentença? Aqui é a mesma coisa. Aqui foi fazendo expiação aqui pelos pecados do povo, que estavam registrados lá pelo sangue dos animais que foram mortos ali, né? Fez a expiação, né? Executou o juízo ali. Agora o que acontece? Agora vem a sentença. A sentença sobre quem? Sobre Satanás. A sentença da condenação, no lugar solitário. Olha que interessante, gente. Eu fiz aqui um gráfico aqui, para a gente ter uma noção do plano da salvação aqui de Deus aqui, olha. Deus tinha aqui, né, ali da eternidade, gente, ali da eternidade, Deus tinha um plano eterno para todos nós, plano de felicidade, de plena alegria, mas o que aconteceu, né? Veio o pecado. O pecado veio e causou um estrago, gente. E aí o que aconteceu?
morte. O salário do pecado é a morte. Mas aquele que crê em Deus, ele oferecia aqui no lugar dele um cordeirinho. Então o cordeirinho era sacrificado. Até quando? Até quando o verdadeiro cordeiro veio. E quando o verdadeiro cordeiro veio e morreu, ele disse, tetelestai, está consumado. Está consumado. Sabe? Ele pagou o preço do pecado de todo aquele que crê. Do mundo todo. Mas nem todo mundo crê. Só dos que creem. Porque aquele que crê será salvo, que não crê já está condenado. Então, o que acontece a partir daí? Quando Cristo diz está consumado, Cristo ascendeu ao céu, gente. Ele ressuscitou no terceiro dia. Ficou 40 dias aqui com os discípulos dando orientações e foi para o céu. Como nosso sumo sacerdote no santuário celestial, iniciando a obra de expiação lá no santuário. Então olha que interessante, agora o cordeirinho, aquele cordeirinho que era tipologicamente antes de Cristo lá apontar para Jesus, agora Cristo é nosso cordeiro lá no céu. Cristo agora, o sangue de Cristo no céu, nos purifica de todo o pecado. Então Cristo é nosso advogado, nosso intercessor. Só que o que acontece, gente? Lembra que havia um ritual no santuário terrestre, que era o quê? O ritual da expiação. Então, durante o ano todo, você matava um cordeiro, né? Mas depois tinha o juízo final, que era o quê? É o dia da expiação, o dia do Yom Kippur, né? Que era o dia do juízo. Então, Cristo também estabeleceu um dia em que há de julgar todas as coisas. Então, Cristo está sendo nosso intercessor? Tá. Ele tá. E olha, gente, eu vou dizer para vocês uma coisa. Como que o pecado é grave. Não pense você que, se você peca, né? Você fere Cristo no céu, fere o cordeiro. Da mesma maneira que você pecava antes de Cristo, que as pessoas pecavam antes de Cristo, que tinha que morrer um cordeiro, quando você peca hoje, você sangra Cristo no céu. O sangue de Cristo que purifica o seu pecado, mas, sabe? Então você tem que levar o pecado muito a sério, gente. O pecado não é uma coisa para se levar na brincadeira, não. O pecado é muito sério. Você fere Cristo, tá? Então, vai chegar um momento, gente, que vai acabar esse ritual todo aqui. Assim como tinha no santuário terrestre, tinha um fim, tinha um rito do final, que era o dia da expiação. E esse dia, gente, já se iniciou. Quando que se iniciou? Quando começou um juízo, que a gente chama de juízo pré-advento. Quando se deu isso, gente? Lá em 1 Pedro, no capítulo 4, verso 17, Pedro diz assim, que o juízo começa pela casa de Deus. E se começa pela casa de Deus, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Né? Então, olha só, Deus já estabeleceu um juízo. Por que começou um juízo, que a gente chama de juízo pré-advento? Por que esse juízo? Porque Cristo vai vir buscar a igreja, gente. Ah, Ivan, mas Deus não sabe quem vai se perder vai se salvar? Deus sabe. Da mesma maneira que Deus sabia lá no Éden que Adão tinha pecado. Mas por que Deus foi lá? Adão, você fez. A mulher que você fez. Foi para mostrar a justiça de Deus. Então Deus está executando juízo no céu, gente, para todos os seres celestiais verem a justiça de Deus. Então Deus está mostrando para todos, aqueles que creem no sangue de Cristo, estão sendo purificados, estão sendo aceitos no céu, sabe? Então o Cordeiro que tira o pecado do mundo está no céu agora intercedendo por nós. Só que agora também está como um sumo sacerdote, executando agora o quê? O dia do Yom Kippur, que é o dia da expiação no céu que começou. Mas como você sabe que começou esse dia, Ivan? Pela profecia de Daniel das 2.300 manhãs, que nós já estudamos no estudo anterior, tá? A profecia das 2.300 manhãs, que terminou no ano de 1844, iniciando então o juízo que a gente chama de juízo pré-advento, aquele juízo que Deus está executando no céu, né? Separando o joio do trigo no céu. Porque quando ele descer agora, né? Ele vai descer para buscar a igreja. Então, olha só, uma vez estabelecido o juízo, né? O que vai acontecer depois do juízo que está acontecendo no céu? O advento, Jesus vai vir buscar a igreja. Porque, terminando o juízo que está acontecendo no céu, até que a última pessoa aqui na terra rejeite o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está aqui, convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Mas o dia que a última pessoa pegar e falar assim, olha, eu não quero salvação mais, e não tem mais ninguém para ser salvo, o Espírito Santo fala assim, olha, está consumado, tetelestai também aqui na terra. O Espírito Santo vai falar, tetelestai, está consumado aqui na terra também. Cristo consumou a obra dele, o Espírito Santo consumou a obra dele aqui na terra também. Não vai vir mais quem possa mais ser salvo. Por quê? Porque endureceu o coração. E aí então fechou a porta da graça. Fechou-se a porta da graça. E aí Jesus vem buscar a igreja. Por quê? Porque agora não tem mais graça. Tem a graça para aqueles que aceitaram, né? Mas porque não aceitaram, acabou a graça. Então Jesus vai vir buscar a igreja, conforme está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 e 17, né? Ressoar a trombeta de Deus, ouvir a voz do arcanjo, né? Os mortos em Cristo ressuscitando primeiro. Depois nós que estivermos vivos, juntamente com os mortos, subiremos ao céu enquanto o Senhor nos ares, estaremos para sempre com o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Paulo disse, né? O que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. O que é mortal se revestirá de imortalidade. Sabe, nesse momento nós vamos receber então a coroa da vida, né? Nós vamos subir ao céu com Cristo. E o que vai acontecer quando a gente subir ao céu com Cristo? Né? Nós vamos passar por um milênio, né? Apocalipse capítulo 20, verso 5 e 6, né? Lá diz, né?
Os outros mortos, que os outros mortos? Os ímpios, não ressuscitaram. Quem ressuscitou? Só os que morreram em Cristo. E os vivos foram transformados e foram para o céu. Os ímpios mortos não ressuscitaram e os ímpios vivos todos morreram pela glória de Deus quando Jesus veio para buscar a igreja. A terra virou um deserto, porque Deus veio aqui e o mundo chacoalhou, filho. Quando Jesus voltar com toda a glória, todo o poder, não pensa você que vai ter tribulação aqui, vai ter uma segunda chance. Isso é demoníaco, isso é doutrina do diabo. Não vai ter nada disso não, sabe? Acabou, gente. Fechou a porta da graça, acabou. Não tem segunda chance não. Isso é coisa demoníaca para fazer com que você viva uma vida absoluta aí, achando que você tem uma segunda chance. E se você morrer sem Cristo, já perdeu a chance, gente. Isso é muito sério. Então essa doutrina aí do arrebatamento secreto, essa doutrina aí de segunda chance, de milênio na Terra, para com isso. Porque isso é demoníaco. Isso faz com que a pessoa pense que tem uma segunda chance. Não tem segunda chance. Ou ela vai para o céu na primeira vinda de Cristo, ou ela vai ficar. Ou ela vai na primeira ressurreição. Apocalipse 20 fala isso. Bem-aventurado santo que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, não terão poder a segunda morte. Percebe? Então, bem-aventurado santo que tem parte na primeira ressurreição. Quando é a primeira ressurreição? Quando Jesus voltar, gente. Ele vai vir buscar a igreja. Tá? E vai levar o povo para o céu. E o que nós vamos fazer no céu? Não vamos ficar 1000 anos lá. Apocalipse diz, nós vamos ficar 1000 anos no céu. Fazendo o quê? Né? Nós vamos estar ali julgando, gente, a igreja, conforme está em Coríntios. Paulo fala assim, né? Não sabeis vós que nós julgaremos os anjos? Né? Quanto mais as coisas dessa terra. Então, durante esse milênio, nós vamos estar participando do juízo dos ímpios, como testemunha do santuário de Deus. Porque lá no céu, nós vamos estar entendendo a salvação de Deus, entendendo porque nós somos lá. Durante esses 1000 anos, gente, nós vamos estar ali com Deus, sabe? Compreendendo o plano da salvação. Senhor Jesus, por que tal pessoa não está aqui? Ah, porque não creu. Aí você vai saber. Lá no céu nós vamos estar sabendo tudo, nós vamos estar inteirados de tudo isso. E nós vamos participar do julgamento, por quê? Porque aquelas pessoas que vão querer alegar o seguinte, ah, mas eu não sabia. Aí Deus vai chamar você, ó, você não levou um papelzinho lá para aquela pessoa, um panfleto, não convidou ela para ir para a igreja, ela não quis. E no dia do juízo, do acerto de contas, que a pessoa fala, ah, é verdade, eu procurei, ela não quis, entendeu? Então não vai ter desculpa, gente. Não vai ter desculpa, tá? Então o milênio é para isso, o milênio é para a gente entender o plano da salvação, para a gente entender e também participar do julgamento, porque Paulo disse que nós vamos julgar os anjos, tá? Os anjos ímpios, né? Percebe? Fim do milênio, então, o que vai acontecer? Apocalipse capítulo 20, verso 7 ao 15, né? O juízo final, gente. Quando Jesus voltar, depois do milênio, acabou o milênio, a Nova Jerusalém vai descer de novo na terra. A terra vai ser agora restaurada. Os ímpios vão ser ressuscitados agora para o juízo final. Tá? Não vai ter segunda chance não, agora vai ser o juízo final. Onde eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Aí então, gente, aí então voltará tudo a bênção novamente. Nós vamos estar em eternidade com Deus num mundo renovado, estabelecido sem o mal. Nunca mais vai haver nem raiz nem ramo do mal, gente. Então essa doutrina do inferno que fica queimando, que nunca, eternamente. Então o mal não tem fim. Porque lá em Malaquias capítulo 4 diz que o mal não vai ficar nem raiz nem ramo do mal. Vai ser extirpado para sempre. Vai ser destruído. Satanás e seus anjos vão ser destruídos no lago de fogo. Eles vão pagar o preço de tudo que fizeram. Todos os ímpios vão pagar o preço. Até queimar por inteiro. Até ser destruído. Sabe? Ah, mas lá fala fogo eterno. Sim, o fogo é eterno. As consequências são eternas. Por quê? Porque quando for lançado no fogo para queimar, a gente vai queimar até consumir tudo. Até consumir tudo, até não restar mais nada. Tá bom? Então, essa aqui, gente, é a doutrina do santuário. É o plano da salvação. Que Deus estabeleceu, olha só, esse vácuo, né, que tá vendo aqui, desde o pecado ali até o juízo final aqui, ó, foi um vácuo que o pecado causou, gente. Todo esse transtorno aqui, ó, no plano de Deus aqui, olha. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, Ele já preveu tudo isso, gente. Estabeleceu esse plano tão glorioso, tão lindo, tão bonito que nós estamos vendo aqui, ó. Esse é o plano de Deus. Esse é o evangelho eterno, gente. Sabe? Esse é o evangelho eterno da graça de Deus, que vai estabelecer todas as coisas como era antigamente, tá? Então, que eu e você possamos nos aprofundar nisso, sabe? Meditar nesse grande sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós e aguardarmos essa bendita esperança da salvação em Cristo Jesus que está prestes a acontecer. Que eu e você possamos estar lá nesse dia. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê um dia especial, que você possa realmente, nesse dia glorioso que Deus estabeleceu, estar conosco nesse dia, a gente juntos nos alegrando com a volta de Jesus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço do seu amigo Ivan.